Miguel, outro assunto que esteve em pauta durante toda essa semana e eu quero te ouvir sobre é em relação ao assassinato de Marielle, né? A partir da delação de Elcio Queiroz, a gente tem novas revelações e uma expectativa muito grande de se chegar até os mandantes desse crime. Eu quero te ouvir, eu quero saber como você viu essas novas revelações, o que a gente pode esperar, agora se fala numa próxima delação do próprio Rony Lessa, né? Como que você está vendo tudo isso? Conta pra gente. Thalita, eu acompanhei também a discussão aqui com o Miro, concordo plenamente com ele, acho que ele apontou muito bem como vão aparecendo os outros culpados, né? Não o culpado pelo assassinato, mas a gente vai percebendo, por exemplo, que o Estado brasileiro poderia ter impedido a ação do Rony Lessa, do Elcio Queiroz, do escritório do crime ao qual eles pertenciam, né? Que era chefiado pelo Adriano Nóbrega, aquele miliciano que foi assassinado na Bahia, naquela operação bastante suspeita da polícia militar lá, né? Eu, sinceramente, sou menos otimista, não gostaria de frustrar, ouvi o depoimento dele sobre o pai da Marielle, né? Tive a oportunidade de me encontrar com a família em outros momentos, assim, e com a viúva, enfim. É um pouco doloroso, mas do que a gente já ouvia de militantes da esquerda, de pessoas públicas, enfim, no Rio de Janeiro, existe uma grande possibilidade que a gente nunca descubra quem é o mandante, porque não haveria um mandante, né? É muito interessante quando a gente reconstitui por que a Polícia Federal conseguiu agir tão rápido, onde a Justiça do Rio de Janeiro foi tão leniente nesses últimos 5 anos, né? Primeiro, óbvio, os interesses políticos que estão colocados aí, as relações que existem entre a milícia, entre os governos, etc. Mas a primeira coisa que o Ministério Público e os policiais honestos perceberam é o seguinte: um crime dessa magnitude só poderia ter vindo de um setor super especializado. E o setor super especializado nesse tipo de mortes no Rio de Janeiro era o escritório do crime, era o Adriano Nóbrega. Então só poderia ter vindo desta quadrilha, deste grupo, né? Por isso que eles centraram as investigações ali. Não poderia ter sido algo passional, enfim, teria que vir de uma super equipe de profissionais do crime, de homicídios, enfim, e a partir daí eles começaram a criar. Depois a gente sabe como esses envolvimentos de todo o escritório do crime com a família Bolsonaro, com ministros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, com o Ministério Público, com, enfim, né, toda a ligação. E ontem o Miro levantou, claro, como o Braga Neto, que era o interventor do Rio de Janeiro, nada sabia sobre isso, né? Então existe uma grande cumplicidade. Agora, o que acontece? Esses profissionais do homicídio, esses criminosos, eles cobram caríssimos, né? Custou milhares. Então, o que é provável? Que não tenha havido um único sujeito que tenha financiado a morte da Marielle, mas que tenha sido uma espécie de pool, né, de pessoas interessadas, da milícia, de desafetos da Câmara de Vereadores, da disputa habitacional que a Marielle acompanhava, né, talvez desafetos da Maré, enfim. Então, que tenha havido aí um encontro de 3 ou 4 criminosos que tenham concordado em financiar e que tenham intermediado para chegar aos 2 assassinos através do sargento que já foi assassinado. Então, acho muito improvável que a gente consiga ter de imediato. Por outro lado, a ação, a velocidade, a agilidade da Polícia Federal tem sido impressionante, né? Conseguiram fazer em poucos meses o que todo o estado do Rio de Janeiro lutou para impedir durante 5 anos. E o governo federal, o Miro levantou muito bem ontem, a ação do Ministério da Justiça para impedir que isso se coloque, né? Então, sou cético, mas não deixo de ser esperançoso de que talvez a gente possa ter essas revelações. Agora, quando a gente lida com um crime desse tamanho, normalmente eles vão se apagando, né, os rastros e colocando uma série de intermediações para que não se possa chegar na origem. Então, talvez mesmo o depoimento do Rony Lessa leve a outro passo, que leve a outro, né, e talvez a gente leve mais tempo para poder desvendar totalmente esse assassinato, infelizmente.
Puxa, Miguel, quando é uma pessoa envolvida, eu acho que já é difícil guardar segredos, sendo de repente um grupo de pessoas, eles estão guardando muito bem esse segredo, né? E como você lembrou, eu acho que um dos principais personagens dessa história é o Macalé, né? Que foi a pessoa que serviu de ponte entre os contratantes e Rony Lessa, e ele foi assassinado em 2021. Sem que, inclusive, a Polícia Civil do Rio de Janeiro desse muita atenção para esse assassinato. Mas talvez ele fosse essa peça-chave que relacionaria os mandantes com quem praticou o crime de verdade.